Olá, amigos! Agradeço o convite da Patrícia Zerbinati para falar um pouquinho sobre sexo. Bom, a psicologia faz uma distinção entre sexo, ato sexual e sexualidade. A gente fala sexo, né? Quando vai falar de ato sexual, assim, no senso comum é sexo. Mas, para a psicologia, sexo são as características físicas, fisiológicas, que diferem o homem e a mulher. Também na psicologia, sexualidade é a conexão entre sexo e afeto. Então, a sexualidade envolve atração sexual, afetividade compartilhada entre as pessoas, na busca do prazer, envolve o namoro, envolve o ato sexual. A sexualidade faz parte da nossa personalidade, é uma necessidade básica e é um aspecto que não pode ser separado dos outros aspectos da nossa vida. A sexualidade é uma energia. É uma energia que nos motiva a encontrar o amor, o contato com o próximo, a intimidade. Portanto, a sexualidade é muito mais ampla do que o ato sexual. Influencia os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, as nossas interações, né? De uns para com os outros. Influencia, portanto, a nossa saúde física e a nossa saúde mental. E se a saúde é um direito, né, fundamental do ser humano, a saúde sexual, que faz parte da saúde integral, também deveria ser considerada um direito humano básico. Sexo ou sexualidade, né? São assuntos muito abordados nos filmes, nas revistas, nas novelas. A gente vê, né? Direto na mídia, mas ainda é considerado um tabu por muitas pessoas. Muitas pessoas acham que o sexo é pecaminoso, que o sexo é errado, algo errado, que o sexo é sujo. Muitos ainda pensam assim, né? As pessoas têm dificuldade de falar sobre sexo, os pais têm dificuldade de falar sobre sexo para os seus filhos. Chega aquela idade, né, em que as crianças começam a fazer perguntas de onde vieram, como as crianças nascem, e aí os pais não sabem o que responder, ficam constrangidos. De onde vem essa dificuldade, né? Por que tanto preconceito? Tem muito machismo também nesse assunto, muito conservadorismo, ideias do passado inadequadas, obsoletas. E aí tem tantas pessoas por conta dessa desinformação esclarecida, com disfunções sexuais. Por quê? Achando que o sexo é algo pecaminoso, carregam culpa, medo, vergonha, ansiedade. Isso tudo gera muito estresse, gera uma baixa autoestima. Então, diminui a saúde da pessoa no aspecto total, né? E o tabu, né? O tabu, o que é? É um conceito relacionado com proibição, com censura, com perigo, com impureza. A Gabriela Feola é editora da revista Papo de Homem e escreveu o livro Amulherar-se. E ela colocou um artigo lá na internet onde a gente lê: é curioso perceber que o coletivo, quer dizer, né, a sociedade,
só começa a falar sobre um tabu à medida que esse, ou seja, o tabu, começa a se desfazer. É como um daqueles ditados: quando se enxerga a poeira, é sinal que no quarto escuro já entra algum filete de luz. A luz do conhecimento, do esclarecimento, da informação. E o simples fato de ver algo como tabu e debater sobre isso é uma forma de dissolvê-lo. E aí esses assuntos que eram e muitas vezes ainda são polêmicos, acabam se transformando em enunciados assim rotineiros. Para algumas pessoas falar de sexo já é tranquilo, para outras ainda é muito difícil. E como e quando surgiram tantos tabus? Tem tabus em várias áreas da nossa vida, né? Tabu é aquilo que é proibido, é o assunto que não se deve falar. Como surgiram? Então, quando as sociedades se formaram, lá no início da história da humanidade, também surgiram os tabus, porque a sociedade precisava de regras para limitar o comportamento humano. As pessoas começaram a viver em sociedade, precisava haver regras, precisava haver essas regras para conter os impulsos sexuais ou qualquer outro impulso. Então o tabu tinha essa função civilizatória, né? De contenção e de controle. E o tabu era muito ligado à religião, né? Para que houvesse esse controle social, né? Para que as pessoas pudessem conviver minimamente bem, dentro do respeito. E a Gabriela Fiola, falando em religião, até escreve que até hoje, quando se tenta romper um tabu, a igreja costuma se manifestar em defesa de sua manutenção. Então a igreja luta contra, né, essa quebra de tabus. Mas o tempo vai passando, estamos sempre amadurecendo, evoluindo e vamos adquirindo conhecimento, vamos adquirindo autoconhecimento e os tabus vão sendo eliminados, né? É aquilo que causa proibição, aquilo que é proibitivo, né? Que gera medo, culpa. E aí, com a eliminação dos tabus, a qualidade de vida melhora. Alguns tabus sobre sexo, né, já estão sendo dissolvidos. Então, por exemplo, lá no Velho Testamento da Bíblia, para os judeus, a mulher era considerada impura por conta da menstruação, por conta do parto. Os tabus, né, que existiram até recentemente, décadas atrás, é que mulher não tem orgasmo, ou então se tem, é proibido ter orgasmo, que a mulher só deve procriar, não deve sentir prazer. Mas o orgasmo traz muitos benefícios para a saúde. E também outro tabu é a masturbação. A igreja, né, décadas atrás dizia que quem se masturbava ia para o inferno. E hoje a psicologia mostra, né, que as crianças se masturbam. É até assim uma fase de autodescoberta. E outro tabu é que a mulher tinha que se casar virgem. Muitos ainda carregam esse tabu. E por que, né? As pessoas têm dificuldade de pensar, né, de uma forma mais esclarecida, de derrubar esses tabus. Porque pensar sobre tabus de uma forma lógica, sem esses ranços, né, das imposições do passado, é sair da zona de conforto, dá um trabalho danado, né? É difícil sair da zona de conforto, por quê? Por quê? Porque
é assim, a gente precisa pensar nos tabus com razão crítica, com lógica. E muitos conceitos nós trazemos desde a infância, que nos foram passados, né? E vêm de gerações passadas. Esses conceitos estão todos encaixadinhos na nossa mente, sabe? São como peças de Lego. Cada conceito é a pecinha de um Lego. Aí a gente vai montando uma estrutura na nossa cabeça, um corpo de conhecimento para nós, né? Então, digamos que as minhas pecinhas de Lego formaram um castelinho, para outra pessoa formou um navio, para outra pessoa formou uma cidade, qualquer coisa assim, só para a gente ter uma ideia, concretizar essa ideia. E aí, se um conceito já não serve mais, está ultrapassado, a ciência demonstra que isso não tem validade, a gente precisa tirar essa pecinha do Lego da construção que fizemos na nossa mente. Só que tirar uma pecinha do Lego vai desestruturar de uma forma maior ou menor aquilo que construímos, né? Às vezes, se está na base, então, né, a desestruturação é muito grande. Está lá na pontinha, algo não tão importante, não tão fundamental, a desestruturação é menor. Mas nós, quando nos desestabilizamos esses nossos conceitos, né? Quando quebramos um tabu, quando arejamos a mente para aquisição de ideias novas. Por isso que é difícil, né? Sair da zona de conforto. Ah, é tão fácil, né? Não vou mexer, né, nos meus conceitos. É construir, né, um castelinho tão bonito, metaforicamente falando, aqui na minha mente, está tudo tão encaixadinho. Se eu tiver que substituir um conceito, eu vou ter que reconstruir tudo. Não quero, né, para mim, todo esse trabalho. Bom, e o que dizem os estudiosos da mente sobre o sexo? O sexo faz parte da nossa saúde integral, psicossocial, a saúde física, a saúde psicológica, a saúde nos nossos relacionamentos. E o sexo promove inúmeros benefícios. Aqui quem traz alguns desses benefícios é a revista da Associação Médico Brasileira, olha só. Olha que importante, né? A Associação Médico Brasileira publicou nessa revista os benefícios do sexo. Queima calorias, melhora a qualidade do sono, levanta a autoestima, protege o coração, diminuindo os riscos de infarto, reduz o estresse, reduz a ansiedade, melhora o humor. Por quê? Porque o orgasmo diminui a quantidade de produção de cortisol, que é o estresse, é o hormônio do estresse, e libera endorfinas, né? O hormônio do bem-estar. E o sexo aumenta os níveis de estrogênio, sexo, aqui estamos falando assim no senso comum, ato sexual, né? Então aumenta os níveis de estrogênio e de testosterona, que já está comprovado, né? Esses hormônios, assim, trazem viço, trazem vitalidade, saúde à pele, aos cabelos, que ficam mais bonitos. O sexo tem ação analgésica, ou seja, combate a dor, alivia a TPM, a tensão pré-menstrual, alivia as cólicas. Por quê? Porque relaxa os órgãos reprodutores, fortalece a musculatura pélvica, melhora os sintomas da menopausa, por conta de toda essa produção hormonal, diminui a pressão arterial, previne as doenças da próstata, fortalece o sistema imunológico. Ou seja, sexo é bom e faz bem para a saúde, mas desde que seja feito com segurança,
né, para que não haja gravidezes precoces e indesejadas, para que não haja transmissão de doenças, né, sexualmente transmissíveis, né, e problemas até emocionais. E o Ministério da Saúde publicou, inclusive, um caderno, tem assim uma coleção chamada Cadernos de Atenção Básica. O número 26 dessa coleção traz orientações para uma boa saúde sexual. Olha só, né, a importância do sexo aqui no foco, né, na mira do Ministério da Saúde. Então, aqui ele traz orientações para uma boa saúde sexual. E falando em orientações né, na área sexual, eu vou só ler um trechinho de um livro, Vida e Sexo, o autor é Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, em que ele escreve em relação ao sexo: não proibição, mas educação, seja esclarecimento. Inclusive, assim, a igreja, né, impõe a abstinência sexual aos padres e muitos não estão preparados para passar, né, por essas provas, por essas dificuldades. E aí eles até partem para desvios sexuais, para pedofilia. Então, não proibição, porque sexo é uma catarse, é um canal de alívio de tensões, de diminuição de estresse. Então, não proibição, mas educação. Educação aqui, ó, até o Ministério da Saúde falando de orientações para uma boa saúde sexual. E fala assim da importância da responsabilidade. Então, não abstinência imposta, né, no caso assim, dos eunucos, dos padres, mas emprego digno, com devido respeito a si mesmo e aos outros, não banalizar o sexo, porque a sexualidade envolve afeto e ato sexual. Então, não banalizar, respeitar-se e respeitar o outro. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Amigos queridos, agradeço muito a atenção de todos, agradeço a Patrícia. Um beijo no coração.